Olá pessoal, estamos de volta. Chamo aí a sua atenção. Tá todo mundo aí? Espero que sim. Aproveita para não fugir não, né? Eduardo, vamos aí. Que bom, que bom. Então vamos lá, irmãos. Começando então a nossa segunda aula de hoje. Deixa eu pôr o microfone aqui direitinho. Começando então a segunda aula de hoje sobre a introdução à IPB. Quem está aí com a nossa apostila, deixa eu ver a página aqui, página 27, acho que é, deixa eu confirmar aqui. Dentro dessa minha impressão, a página é a página 27, introdução à IPB. É a nossa aula aqui então. Para começar, eu convido você a abrir a sua Bíblia agora. Espero que você tenha anotado aí a primeira aula, né? Aí, beleza, abre. Espero que você tenha anotado aí a primeira aula. Vamos então passar para a nossa segunda aula de hoje. Introdução à IPB. Abra a sua Bíblia lá em Tito. Tito, capítulo 1. Abriu lá? Tito, capítulo 1, a partir do verso 5. Vamos ler o verso 5, né? Então, Tito, capítulo 1. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Microfone ligado, tá? Ótimo. Diz assim, portanto, carta a Tito, verso 5, capítulo 1, verso 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Nosso objetivo aqui hoje não é entrar nas qualificações dos presbíteros, nós vamos estar mencionando isso durante o nosso curso, né? Tratando disso também nas aulas sobre vida cristã. Já mencionamos muitas coisas hoje relacionadas à questão da família, do trabalho, que são qualificações que Paulo descreve aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui em Tito é que o padrão do Novo Testamento é a organização de igrejas, né? A partir do momento que você constitui liderança, você constitui presbíteros, nós vamos ver de onde que vem esse termo e tudo mais. Então, quando Paulo fala, Tito, eu te deixei em Creta, para que Creta é uma ilha com várias cidades, então eu te deixei aí para que em cada cidade você coloque as coisas restantes em ordem e constitua presbíteros, liderança. Para quê? Para que em cada cidade você tenha homens, líderes, capazes, regentes ali, né? Cumpridores dos mandatos de Deus, para que a igreja seja estabelecida e seja mantida segundo o padrão da sã doutrina. Então, o próprio Novo Testamento nos apresenta que o padrão de Deus, para que os seus filhos possam ter amparo, é através da comunidade dos eleitos, através da comunidade dos santos, através da igreja. Então, a organização em igreja e tendo uma organização de liderança para conduzir essa igreja em 3 áreas específicas, é o padrão que a própria palavra de Deus nos ajuda, nos incentiva e nos ensina. Então, colocar as coisas restantes em ordem e organizar a liderança
e também alguém como fica claro nas cartas a Timóteo, né, os diáconos, você vai ver que, basicamente, a igreja ela vai tratar de 3 áreas importantes, né? E a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ela está pautada nesse princípio neotestamentário de que a igreja é essencial para a comunidade dos crentes. Então, a ideia, por exemplo, que hoje, né, se divulga por aí, os chamados desigrejados, ou aqueles que almejam uma igreja perfeita, a igreja gloriosa. Irmãos, a igreja gloriosa só tem uma, aquela que está no céu. Aqui a igreja militante, ela está sempre em luta, em labuta, né? Em um constante dificuldade e luta. Por isso que o padrão da liderança tem que ser dentro das características bíblicas, para que então possa se lutar para que essa igreja se mantenha como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas isso é uma luta constante, desde os tempos apostólicos. Então, o modo que a própria Bíblia indica é a organização de igrejas. E essas igrejas com um governo bem definido, por isso a constituição de presbíteros. É essa a base aqui de Tito, capítulo 1, verso 5. E nós vemos que essas 3 áreas, quando você olha para Atos, você olha para Tito, você olha para 1 e 2 Timóteo, você vai ver, até mesmo para Pedro, você vai ver que as áreas dessa atuação, a organização dessa igreja vai funcionar naqueles que relaciona com o ministério da palavra, né, que é o caso, inicialmente foram os apóstolos, né, que cuidavam do ministério da palavra e da oração, os diáconos, que trataram do servir a comunidade dos santos, de atender às questões de ação social, de suprimento de necessidade, e até mesmo de evangelismo e pregação. Você vê os primeiros diáconos saindo para evangelizar, né, para pregar, e a questão depois dos presbíteros, né, que assumiram a questão da regência, da supervisão, né, por isso a palavra bispo no grego, que significa supervisão, que vão cuidar, gerenciar as questões administrativas, litúrgicas, disciplinares da igreja. Então, o padrão do Novo Testamento é a organização de igreja. Por isso, então, dentro do nosso curso básico aí de oficiais, nós temos uma aula só, né, sobre a IPB, sobre a introdução à IPB. E a nossa igreja, ela está pautada, portanto, desses princípios aí de Tito, capítulo 1, verso 5, que mostra a necessidade de se organizar e de ter uma liderança preparada e específica para a atuação dessa igreja. Mas como surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil? Primeiro, nós precisamos relembrar que o sistema presbiteriano não é um sistema ensinado pelo homem, né? Mas é um sistema que foi retirado de uma prática bíblica. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, lá em Êxodo, no capítulo 18. Nós temos aqui o texto onde o Jetro, que era o sacerdote de Moisés, vai visitar Moisés, né, levar, na verdade, a esposa de Moisés, porque por conta da tarefa de Moisés de retirar o povo de Israel do Egito, o que ele fez? Ele deixou a esposa e os filhos com o sogro. Só que nós vimos que no mandato social, meu amigo, a responsabilidade de cuidar da mulher e dos filhos é de quem? Do marido. Então Jetro, depois de um tempo, falou, meu amigo, não importa que você tenha um mandato cultural aí, um trabalho que é libertar o povo do Egito. Esse trabalho é importante, mas a sua família é tão importante, tem que estar junto e misturado esse negócio, o negócio tem que andar junto. O mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, você tem que harmonizar isso. E aí Jetro chega e fala, tá, vim trazer sua mulher e seus filhos, cara, você deixou lá comigo, e aí? Vai passar 40 anos no deserto e a mulher vai ficar 40 anos lá comigo? Jetro então trouxe
E aí, então, ele começou a observar o que Moisés estava fazendo. E aí, Jetro diz assim: meu amigo, você vai morrer, né? Verso 17. Estou aqui em Êxodo 18, verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesar demais para ti. Tu só não podes fazer. Ou seja, Moisés estava cuidando de todo o trabalho da igreja, ou da comunidade do deserto, sozinho, né? As questões administrativas, as questões de julgamento, as questões relacionadas a cerimonialismo, o que fazer, o que não fazer diante de Deus, o ensino, estava tudo sobre Moisés. E aí, então, Jetro dá uma solução para ele. Diz assim o verso 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa. Esse termo aqui é importantíssimo. Representa. Porque o sistema presbiteriano, a base do sistema presbiteriano é a representatividade. Então, essa palavra aqui é fundamental. Ele diz: representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Cuide do ministério da palavra e da oração. E ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, a palavra, a pregação da palavra. E agora, o que mais? Agora, procura dentre o povo homens, veja as características desses homens, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, para que sejam os regentes desse povo. Né? Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e olha que coisa maravilhosa, e eles levarão a carga contigo. Esse é o objetivo do presbítero e do diácono. Levar a carga com aquele que cuida da oração e do ensino, do pastor ou do presbítero docente. Então vejam, irmãos, esse texto aqui é importantíssimo. Então aqui nós temos a essência do presbiterianismo. Homens constituídos ou eleitos para representar o povo e tratar das questões do dia a dia da comunidade dos santos. Para tratar das questões do dia a dia da comunidade dos eleitos, da igreja, da congregação do deserto. E aqui junto e misturado, né, essa questão das tratativas, tanto as divisões, as questões que depois foram divididas mais para as questões litúrgicas, que eram os sacerdotes, os levitas, depois as questões, inclusive de ação social, estavam embutidas nisso, e as questões disciplinares, com os anciãos, né, em cada cidade constituído para julgar as causas familiares, civis, econômicas, né, comerciais e tudo mais. Mas aqui está a essência do sistema representativo ou do sistema presbiteriano. No Antigo Testamento, o termo para homens maduros, homens idosos, é ancião. Então você vai ver no Antigo Testamento a palavra os anciãos, né? Até no contexto do Novo Testamento, durante o ministério terreno de Jesus, você vai ver lá muitas vezes o ancião tá presente. No Novo Testamento, como foi escrito em grego, não mais em hebraico, então o termo é presbíteros. É o termo que significa ancião, que significa homem mais velho, homem experiente, homem maduro. Então, o nome presbiteriano vem desse termo presbítero, que aponta para o sistema de governo. Eu costumo brincar, né, que o termo presbiteriano refere-se ao sistema de governo. Então, amanhã, depois, você pode encontrar até um centro de macumba presbiteriano. Não tem problema nenhum. Você vai estar lá, centro de macumba, pai não sei das quantas, presbiteriano.
O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele centro, a organização daquele centro é através de pessoas que são eleitas representando os demais fiéis. É só isso. Então, o termo presbiteriano refere-se à representatividade. E é o padrão que serviu de base para que a gente hoje chegasse na democracia e tivesse o nosso sistema representativo. Na Câmara dos Vereadores, né, tanto na eleição de prefeito, na Câmara dos Deputados, estaduais ou federal, senadores e tudo mais. É o sistema representativo, é um sistema de anciãos, é um sistema presbiteriano. Então é só isso que refere-se o nome. Então como que surge a IPB? Ela vem por conta desse padrão estabelecido aqui na Bíblia desde o comecinho, lá com Moisés, né? Desde que a palavra foi registrada, esse é o padrão. Mesmo antes, você vai ver que os patriarcas já tinham essa ideia de um conselho para julgar as coisas no âmbito de um conselho familiar, né? Quando você vê, por exemplo, o caso de Rebeca para casar, né, com Isaac, a família se reúne, faz lá um conselho para definir, né, se vai, ouve-se a própria moça para decidir se ela vai casar ou não, e aí então essa questão do conselho era algo muito vivo dentro da cultura do povo de Deus. Então é daqui que surge o sistema presbiteriano, da própria Bíblia. Veja, observe aí você que está aberto em Êxodo 18, no verso 21, as qualificações que Jetro passa para Moisés. Ele diz assim: procura dentre o povo, primeiro, homens, é liderança masculina. Isso não tem nada a ver com preconceito, mas é o padrão de Deus desde sempre. Então, homens, primeiro, capazes. Em que sentido de capazes? Que tenha condições neurológicas de tomar decisões, de assumir responsabilidades e até mesmo de receber sanções. A capacidade. Em que sentido mais ele fala? Tementes a Deus. Tem que ser homem crente. O cara pode ser muito capaz, mas se ele não for temente, se ele não for crente, não adianta. Isso funciona para a empresa, para a igreja não funciona. Homens de verdade, aqui entra a ideia daqueles que cumprem os mandatos de Deus. Aqueles que, em relação ao mandato social, são a liderança de casa, a cabeça da casa. Que, em relação ao mandato cultural, que domina, que sujeita, que é regente, que não é ocioso, que não é preguiçoso. E que, em relação a Deus, tem um compromisso, uma comunhão verdadeira. Homens de verdade. E que aborreçam a avareza, que não estão assumindo a posição de liderança por conta dos benefícios que possivelmente isso nos traz. Aí você fala, mas presbítero não recebe nada, pastor. O diácono não recebe salário também, não recebe nada. Mas, irmãos, acaba tendo uma posição social diferenciada na comunidade. O cara é presbítero e ele é dono, sei lá de uma autoescola. O que vai acontecer por ele ser presbítero ali e ter uma projeção dentro da comunidade? Se a comunidade for grande, o que vai acontecer? As pessoas vão contratar que tipo de autoescola? A probabilidade de ir para a autoescola do cara é muito maior. Ele chega lá, te dou um descontinho, divido mais vezes, tal. O cara é advogado. Opa, a probabilidade dele abraçar as causas que porventura acontecem dentro daquela comunidade vai para ele. Ah, o cara tem uma loja, não sei do que. Então, ele não recebe nada, mas às vezes a posição de estar na função de um oficial da igreja acaba gerando alguns benefícios. Eu tenho um mercadinho e sou diácono. Vai comprar cesta básica para servir os pobres da igreja. Onde vai comprar? Ah, vai comprar no mercado. Tem problema isso? Não, não tem problema, desde que aquele mercadinho de fato seja um bom mercadinho, um preço razoável, né? Que seja tranquilo. Mas tem gente que busca uma posição de oficialato para ter algum benefício próprio. Veja, sem avareza. E esse padrão se repete em Paulo, se repete em Pedro, né? E até mesmo os ensinos gerais das Escrituras. Então o sistema presbiteriano ele nasce aqui, desse padrão bíblico. E aí, com o passar do tempo, a igreja ela foi se desvencilhando desse sistema representativo
e os presbíteros ou os anciãos foram ganhando mais notariedade, mais poder, e aí foram centralizando esse poder. Aí você cria a função do bispo, depois do arcebispo, e todo aquela movimento que você vê dentro da Igreja Católica Romana acontece pelo fortalecimento de um líder específico em detrimento de outros, da influência política dele, da influência econômica dele, da comunidade que acaba referendando isso. E aí esse padrão representativo e de um colegiado acaba sendo desprezado para a figura centralizada, né? Pega-se o padrão do sistema monárquico de Israel e coloca dentro da igreja, porque o padrão da igreja sempre foi representativo. No século XVI, com a Reforma Protestante, nós temos então a volta a esse padrão. O próprio Calvino, se você viu aí na apostila, ele é um daqueles que trazem de volta esse sistema, aplica isso não só num contexto de igreja, mas num contexto de uma sociedade, da cidade, né, Genebra. Quem conheceu o sistema na ativa diz, olha, o Calvino colocou o sistema do céu na terra, porque se funcionasse perfeitamente, segundo o padrão que ele estabeleceu ali, era para ser a solução de toda a sociedade. O problema é que o pecado destrói todas as coisas. Mas o sistema em si não é o problema. E esse sistema depois, ainda mais sob a influência de Calvino, tentou-se vir para o Brasil, né, com os huguenotes, né, enviando lá missionários a pedido do senhor de Villegagnon durante a chamada fase da França Antártida, que dentro da história nossa, a invasão francesa, e vieram cerca de 50 missionários presbiterianos, né, os huguenotes, chamados franceses, presbiterianos franceses, e tentaram colonizar aqui. Infelizmente foram mortos pelos padres jesuítas, alguns conseguiram fugir, acho que 2 ou 3, e infelizmente a Igreja Presbiteriana do Brasil não iniciou lá no começo, ainda em 1557, 1560. Depois nós tivemos esse presbiterianismo, a influência de Calvino, sobre John Knox, que fugiu da Escócia, veio para Genebra, recebeu a instrução, a teologia reformada, o sistema presbiteriano, o huguenote, vai para a Escócia e ali, com muitas dificuldades, consegue implantar o presbiterianismo como a religião oficial da Escócia. E assim até hoje. E a partir daí, esses representantes presbiterianos reformados, né, da Escócia, fundem com os puritanos ingleses, formam aquilo que nós temos hoje como a base da nossa confissão de fé, né, dos nossos símbolos de fé. Veja, o símbolo de fé é a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, que era o catecismo para crianças, e o catecismo maior, que era um catecismo para fazer a classe de catequese ou de catecúmenos dos adultos. Esses 3 materiais estão disponíveis lá na página da Igreja Presbiteriana Reformada, como eu te ensinei no começo da aula lá para pesquisar. Tá bom? Esses são os símbolos de fé. Nascem desse contexto protestante na Inglaterra, em Westminster, na Abadia de Westminster, por isso, Confissão de Fé de Westminster. E aí, então, fundamenta as bases doutrinárias para o Reino Unido e, de um modo mais específico, para a Escócia, que acaba se tornando, então, um país de confissão presbiteriana. Depois, esses começam a ser perseguidos, né, uma fase muito interessante, tem vários livros e filmes, né, relacionados a esse período, sobre Henrique VIII, sobre Elizabeth, Maria Tudor, né, tem um filme, inclusive, Elizabeth, a Era de Ouro, uma coisa assim, que conta uma história bem legal da rainha protestante, né, vale a pena assistir, eu acho que tem disponível fácil aí em várias plataformas aí de filmes. Dá uma pesquisada lá, vale a pena. Tem 3 ou 4 filmes dessa época, tem um lá que é mais legal, qualquer coisa depois eu posso passar para vocês. Mas aí, então, irmãos, o que acontece? Você vê que com a perseguição que se dá na Escócia e na Inglaterra, esses presbiterianos, e junto com outros cristãos reformados,
vem para o Novo Mundo, né? Vem para os Estados Unidos. E ali, então, formam a Igreja Presbiteriana Estadunidense, ou dos Estados Unidos, e depois essa envia para cá missionário, o Ashbel Green Simonton, que chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. Ele morre de febre amarela menos de uma década, né, depois da sua chegada, mas, de certa forma, é o pontapé inaugural da Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja que o presbiterianismo já tentou vir aqui para o Brasil lá em 1500 e pouco, depois 1600 com os holandeses, está na nossa apostila, mas chega em definitivo com a Ashbel Green Simonton em 1859. Ele, juntamente com Robert, que era da Igreja Conservadora, foram os dois primeiros missionários que vieram para o Brasil com o objetivo de pregar o evangelho para brasileiros, de fazer proselitismo. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil é pioneira na evangelização do Brasil. Você tinha antes as comunidades, né, os luteranos, alemães, holandeses, que vieram lá para o sul, mas eles criavam as suas colônias e o objetivo delas era manter a fé nessas colônias. Eles não faziam evangelização, não vieram com esse objetivo. Já o missionário Ashbel Green veio com esse objetivo, como o Robert Carlyle também, onde saiu a Igreja Congregacional e nós, a Igreja Presbiteriana. Então, assim surge a Igreja Presbiteriana, desse movimento desde a Reforma Protestante para trazer o padrão, né, bíblico e o sistema de governo representativo para nossa terra. Deixa eu ver aqui um parecer do nosso irmão Abner, depois, ainda tratando lá de Êxodo, né? Essa questão da avareza em Êxodo 18, creio que também que seria uma prevenção contra a corrupção nesse contexto imediato. Isso ancião também seriam juízes civis em Israel. Perfeito, é isso mesmo. E dentro da situação ainda da igreja, mesmo que hoje o Estado e a igreja sejam separados, ô Abner, você vê que a igreja ainda trata de questões disciplinares, né? E às vezes o que acontece? Qual que é o grande problema do presbítero? Tem uma família rica na igreja e uma família pobre na igreja. O filho do rico comete um determinado pecado e vai ter que ter um processo contra ele dentro do conselho. Se esse presbítero, o coração dele é avarento, a tendência dele é ele querer quebrar o galho dessa família abastada da igreja, porque ele vai pensar assim, olha, corre o risco da família não gostar e sair da igreja, e essa família dá um dízimo muito grande, né? Então a igreja vai se ver numa situação difícil, então vamos quebrar o galho. Aí uma família pobrezinha lá, ou um cara que não tem nome dentro da igreja, ele desce o sarrafo no cara. Então esse princípio não é só pela questão da corrupção, de recursos, pelo posicionamento social, que pode trazer algum benefício, dependendo de quais os negócios do presbítero, mas também dessa corrupção em querer manter as finanças da igreja sem nenhum tipo de prejuízo por conta da avareza em relação às famílias que são mais abastadas dentro da igreja. Então esse é um problema que nós vivemos até hoje. E como nós vimos, irmãos, nós precisamos ser aprovados diante de Deus, né? E não ter motivo nenhuma para trazer vergonha ao nome de Deus. Isso tem que ficar gravado no coração de vocês, seja no exercício do diaconato, no presbiterato, porque se o dia que vocês se tornarem presbíteros e o coração for corrupto nesse sentido, a igreja está perdida, e você vai ser um instrumento de maldição para a igreja, e que você pode viver a sua vida inteira, inclusive, sendo um instrumento terrível para a igreja, e Deus só vai pesar a mão de você no dia final. Né? O que é pior, porque se Deus nos castigasse logo aqui, pelo menos haveria arrependimento, mudança de vida e salvação. Agora, muitas vezes Deus permite que muitas pessoas vivam dentro da igreja na prática pecaminosa por toda a vida, né? Trazendo prejuízo para a igreja a vida inteira, e vão ser condenados só no final. E a igreja padeceu por conta desse tipo de pessoas que não deveriam estar no contexto da comunidade dos eleitos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Aí, tratando um pouco, então o que é a IPB? Nós vimos que ela surgiu de todo esse movimento, né, vindo de um sistema bíblico, com o retorno das escrituras, passando por vários lugares antes de chegar até nós. Mas o que é a IPB? Aí nós vamos recorrer à nossa própria Constituição,
que vai dizer assim nos artigos iniciais, que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Olha, que infeliz passando aí. Quer mostrar que pôs um som novo no carro. Mas vamos lá. Então, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais, nós vamos ver isso como funciona daqui a pouco, que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamento. Isso é nossa Constituição. E como sistema expositivo de doutrina e prática, a confissão de fé e os catecismos maior e breve, que são os símbolos de fé. Então vamos lá, isso aqui você anota aí nas suas anotações, eu não sei se eu pus na apostila. Quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Confissão de fé de Westminster, catecismo maior e breve catecismo. Esses são os símbolos de fé. Tá? Além disso, ela rege pelo quê? Pela própria Constituição da Igreja, que está fundamentada nas Escrituras e nesses símbolos de fé, pelo Código de Disciplina, que está fundamentado nas Escrituras e nos símbolos de fé, e pelos princípios de liturgia, que também estão baseados nas Escrituras e nos símbolos de fé. Tá bom? Pastor, o que é o símbolo de fé? Alguma coisa além da Bíblia? Não. A Bíblia ela não vem sistematizada, né? Você não tem, por exemplo, o capítulo na Bíblia que fala sobre como disciplinar um membro. Não, você não tem. Você tem várias passagens que tratam disso. O que a Confissão de Fé fez? Pegou todos os textos que falam de um determinado tema e juntou. E aí cria-se um texto que explica. Olha, a Bíblia, quando trata sobre disciplina, ela tem 200 textos que falam sobre isso. Estudando os 200 textos, nós chegamos nesse padrão, né? Nesse ensino. Então, a Confissão de Fé, ela sistematiza, ela sintetiza todos os ensinos bíblicos por temas. Então, sobre o próprio Deus, sobre Jesus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre o juízo, sobre o matrimônio, sobre votos, sobre magistrado civil e por aí vai. Então, é a Bíblia, né? Os temas da Bíblia juntados de modo que fique fácil para que a gente estude os assuntos. Se você nunca leu, como tarefinha nossa aí, você vai ter que ler pelo menos a Confissão de Fé, né? Você não precisa ver todos os textos, está lá. Os textos servem para confirmar aquilo que foi escrito. É só o texto. Você não precisa pegar texto a texto para ler na Confissão de Fé, senão você vai demorar um ano para fazer isso. É só o texto da Confissão de Fé que eu quero que você leia. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o que ela é? É um conjunto de igrejas locais, Igreja de Araraquara, Igreja de Matão, Igreja de Jabuticabal, Igreja de Barretos, Igreja de, Osasco, Goiânia, Recife, mas todas elas são regidas pelo mesmo padrão. As Escrituras como regra de fé e prática e o sistema expositivo de doutrina e prática, sendo os símbolos de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo e o Breve Catecismo. Infelizmente, a igreja tem se desviado. Por quê? Porque os presbíteros da igreja, que são os guardiões desse negócio, ao invés de fundamentar os pastores, que são os presbíteros docentes, que são os presbíteros que deveriam ensinar esse padrão, eles procuram pastores muitas vezes pragmáticos, porque querem que simplesmente a igreja cresça, mesmo que você tenha que abrir mão do padrão doutrinário da igreja. E a igreja hoje, ela está, vamos pôr aí, 90% dela descaracterizada em relação ao verdadeiro padrão que a própria Constituição da igreja determina. Tem muita igreja que não sabe nem o que é sistema expositivo de doutrina. Além disso, a nossa Constituição também diz assim que a igreja presbiteriana, além de ser esse conjunto de várias igrejas locais, ela tem como finalidade prestar culto a Deus em espírito e em verdade, veja, isso é baseado nas Escrituras, pregar o Evangelho, batizar os conversos, fazer proselitismo, então, eu posso evangelizar pessoas, batizar os filhos, nós somos aliancistas, né, e pedobatistas, isso aqui são termos interessantes para você pensar. Nós cremos que Deus tem uma aliança comigo e para com a minha descendência, né? E a aliança que ele fez com Abraão é a mesma que está sobre a minha vida hoje, porque eu sou filho de Abraão também, em Cristo Jesus.
E, portanto, da mesma forma que as crianças judaicas eram recebidas nessa aliança, os meus filhos também devem ser recebidos na aliança. Por isso nós somos pedobatistas, batismo de criança, né? E aliancistas. Aliancistas também no sentido de que há uma aliança dentro da Trindade, onde o Pai se coloca como soberano, que escolhe antes da fundação do mundo os seus, o Filho realiza dentro dessa aliança da redenção, realiza a obra da redenção, e o Espírito Santo aplica na vida dos eleitos, de modo que eles sejam salvos. Então, de um modo bem simplista, resumido, é isso. O que mais que diz aí? Então, batizar os conversos, seus filhos, e menores sobre a sua guarda. Por que menores? Crianças adotadas, netos, órfãos, né, que ficam sob o cuidado dos avós, e por aí vai. Ensinar, qual que é a outra finalidade da igreja? Ensinar os fiéis a guardar a doutrina e a prática das escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento dos seus membros na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o papel é a coisa mais linda do mundo. Se nós realmente colocarmos em prática aquilo que é a finalidade da existência da igreja, ela vai realmente funcionar de modo a glorificar ao Senhor. Tá bom? Continuando aí. Como que se organiza a Igreja Presbiteriana do Brasil? Nós vimos que ela é uma federação de igrejas locais, ok? Então eu vou começar de trás para frente aqui. Eu vou lá para o outro slide aqui, eu volto. Então nesse primeiro slide aqui, que é o terceiro, na sua apostila, é o que está lá embaixo, você tem lá um conselho. Conselho é de uma igreja local. Uma igreja local organizada, ela tem um conselho, que é formado pelo pastor ou pastores, se ela tiver mais que um, que é o presbítero docente, o que ensina, o que se afadiga na palavra, ou aquele que cuida da oração e do ministério da palavra, e tem os presbíteros regentes, que são aqueles que administram, supervisionam, que são o gerente. O objetivo, se a gente for tratar numa questão de liderança, o pastor é a ideia de ser líder. Ele tem que motivar, ensinar, agregar, levar as pessoas para o caminho que deve seguir. Os presbíteros, inclusive os próprios presbíteros, são pastoreados, né, pelos pastores, no sentido do ensino. E os presbíteros, eles são aqueles que vão guardar, o guardião da essência da igreja, do padrão da igreja. Por isso que o conselho, ele não é regido pelo aquilo que eu acho, né? Ele não é regido por aquilo que eu quero, mas existe uma constituição interna, CI, uma constituição interna, CIPB, Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. No nosso manual, onde que eu pus aqui o manual aqui que eu mostrei para vocês? Está aqui. O manual, tá brilhando aqui. O manual, o que tem aqui dentro do manual? Você tem a Constituição da Igreja, que é o CIPB. Você tem o Código de Disciplina da Igreja, que é para tratar das disciplinas eclesiásticas. Você tem o Princípio de Liturgia da Igreja. E além disso, aí você tem os estatutos de cada órgão da igreja presbiteriana, da igreja local. Você tem os regimentos internos, regimento interno da junta diaconal e tal. Então, por isso que é manual. Manual porque tem um monte de coisa aqui dentro. São vários documentos aqui dentro do manual. No manual você tem, então, Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípio de Liturgia. São os três principais. E depois os estatutos e regimentos de cada organismo dessa igreja. Tá bom? Então, olhando para a igreja local, como que ela é organizada? Para ela ser organizada, ela precisa ter, então, um pastor e um conselho, tá? Liderança masculina. E aí, o que acontece? Esse conselho, ele vai organizar a junta diaconal, que ela é regida por um regimento interno, que também está aqui dentro do manual, tá? Ela é regida por um documento com o objetivo específico da assistência da igreja para com os pobres, os estrangeiros, os necessitados e também todo o socorro e assistência, inclusive de evangelização, que a igreja possa dar.
Além disso, dentro do padrão da igreja ainda, presbiteriana, apesar que muitas já não tem mais, mas você tem aqui as sociedades internas e os departamentos. Quem são as sociedades internas? A Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, a União de Homens, União Presbiteriana de Homens, o PH, a UPA, né, União Presbiteriana de Adolescentes, e a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. E tem já algumas igrejas organizando juniores, né? Então, essas sociedades estão previstas na Constituição. E é responsabilidade do pastor e do conselho trabalhar para que elas existam, para que elas funcionem, tá? É uma atividade. E dentro da igreja local ainda tem os membros, que são divididos em membros comungantes, aqueles que já professaram a sua fé, né, que já receberam o batismo de Jesus, e os membros não comungantes, que são os menores de 18 anos, que ainda não professaram a sua fé, mas que foram batizadas na infância. Pastor, quando a pessoa chega aos 18 anos e não professa a fé, ela continua como membro não comungante? Não, ela tem que ser excluída. Ou ela faz a profissão de fé, ou ela vai ser excluída ao completar 18 anos, a maioridade. Quando ela não quer assumir um compromisso com Jesus, então ela deixa de ser membro da igreja. Tá bom? Então, dentro do contexto aqui da igreja local, essa é a característica. Aí, cada igreja dessa, que tem um conselho, que tem presbítero, que tem junta diaconal, sociedade interna e tal, eles mandam representantes, por isso sistema presbiteriano, para formar um presbitério. Então tem as igrejas, no nosso caso aqui, a região de Araraquara, chama presbitério de Araraquara, pega Araraquara, Matão, Itápolis, Ibitinga, vai até Novo Horizonte, aí depois desce, Taquaritinga, Guariba, Jabuticabal, Monte Alto, Bebedouro, Pitangueiras, Colina, Barretos. Então pega toda a região. São várias, 17 ou 18 igrejas, 14 ou 15 cidades diferentes. Então essas cidades diferentes, igrejas locais diferentes, manda os seus pastores e um presbítero de cada igreja para formar o presbitério. É assim que se organiza então a igreja. Deixa eu voltar aqui. Então aí você tem os presbitérios, que é formada pelos pastores de todas as igrejas daquela região e um presbítero de cada igreja local. E mais a comissão executiva, que é a diretoria que é eleita por esses pastores e presbíteros. Dentre eles, forma-se uma comissão executiva. Ok? Então, esse presbitério, o que ele é responsável? Ele é responsável para supervisionar a igreja local, que é formada por todos os membros, as sociedades internas, tal, que tem um conselho, tem uma junta diaconal. Além disso, esse presbitério ele vai também criar suas secretarias de causa, que vão trabalhar na região. Então você tem a Federação dos Jovens, a Federação das Senhoras, dos Homens, a Secretaria de Missões, Secretaria de Educação Cristã, tudo aquilo que achar que for necessário para que o trabalho dessas igrejas se fundamente e se fortaleça. Tá? E, além disso, o presbitério pode organizar congregações presbiteriais e é o presbitério que faz a ordenação dos pastores. E é o presbitério que organiza também uma determinada congregação e igreja quando ela tem as características essenciais. Então, veja, a igreja local, que é formada de um conselho, eleito pela própria comunidade, manda representantes para o presbitério. Esse presbitério elege uma diretoria e atua aqui na região e manda representantes para um outro patamar, que é o sínodo. O sínodo, ele não trata só com cidades, ele trata com regiões. Então, no nosso caso aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, você vai observar aqui, nesse de baixo aqui, ó, sínodo, né? O sínodo, nós temos o presbitério de Araraquara, com 17, 18 igrejas em 14 ou 15 cidades. Aí você tem o presbitério de Ribeirão Preto, que tem lá também todas as cidades em volta de Ribeirão Preto,
que fazem parte daquele presbitério. E você tem o presbitério de Franca, que pega toda aquela parte mais no extremo norte do nosso estado ali, o nordeste do nosso estado, que também tem várias igrejas em várias cidades na região de Franca. Então, o presbitério de Araraquara, o presbitério de Ribeirão Preto, o presbitério de Franca, juntam, formam um sínodo, que é o organismo que vai supervisionar esses 3 presbitérios. Se tiver algum problema nesses presbitérios, algum problema, o sínodo é que vai julgar, o sínodo é que vai atuar aqui. E quem são esses sínodos? Cada presbitério vai eleger representantes. E como que se faz isso? Pelo número de membros de todas as igrejas. Então, por isso que tem a estatística lá. Quantos membros tem na igreja reformada? 200 membros. Quantos membros tem na igreja presbiteriana de Araraquara? 100. Quantos tem na Filadélfia? 80. Quanto tem em Matão? 120. Quanto tem em Jabuticabal? 90. Aí junta tudo. Quanto que deu? Tem 3.000 membros na região de Araraquara. Todas as igrejas presbiterianas. Então, a Constituição determina que até 1.500 membros se elege um pastor e um presbítero para o sínodo. Acima disso, aí você dobra. Se tiver 1.501, então você já vai mandar 4 representantes para o sínodo. Então veja, a igreja leva o pastor e um presbítero de representante para o presbitério. O presbitério elege lá os representantes e também manda um representante, de acordo com o número dos membros de toda aquela região, para o sínodo. 2, 4, 6, aí depende do tamanho desse presbitério. Aí vai para o sínodo. O sínodo elege uma diretoria e o presidente dessa diretoria já faz parte daquilo que nós chamamos de Comissão Executiva do Supremo Concílio, que vai definir as questões do dia a dia da igreja quando tem uma certa pressa. E de 4 em 4 anos, reúne-se aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio. Voltou aqui. Todos os assuntos das igrejas que o presbitério não conseguiu resolver, que o sínodo não conseguiu resolver, ou que sejam assuntos pertinentes para todas as igrejas de todos os lugares, então quem vai tratar do assunto? O Supremo Concílio. Lembra lá de Êxodo 18? Chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1.000. Não é isso que ele pôs lá? Chefes de 10, de 50, de 100, de 1.000. O chefe de 10, pensa na igreja local. Depois, chefes de 50, você pensa aí nos presbitérios. Chefes de 100, sínodo. E chefes de 1.000, você pensa no Supremo Concílio, que aí trata de todas as coisas. É daqui que surge o sistema presbiteriano. É dentro dessa divisão e representativa para que todos os assuntos sejam tratados. E o Supremo Concílio, então, ele vai eleger, além de uma própria diretoria, junta com os presidentes de cada sínodo, é ela que vai supervisionar os sínodos de todos os países, de todo o país, né, de cada região. Aqui nós temos o Sínodo Oeste de São Paulo, que pega o presbitério de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. Aí você tem o Oeste, o Sínodo Central, pega lá o presbitério de Jundiaí, Rio Claro, São Carlos. Eu não vou saber te falar exatamente. Mas geralmente de 3 em 3 presbitérios se forma um sínodo. Região de Rio Preto é outro sínodo. Região de Botucatu, outro. Campinas, outro. Cidade de São Paulo tem vários sínodos. Baixada Santista, você tem o sínodo Santos Borda do Campo, né, que pega lá o presbitério de Santos, o presbitério Vale do Ribeira e a parte de cima aqui do ABC. Então, isso no Brasil inteiro, irmãos. E aí, então, manda os representantes, formam lá em cima, no alto dessa pirâmide, o Supremo Concílio. Geralmente conta aí com uma média de 1.500 a 2.000 representantes quando se reúne, todas as vezes que se reúne. Tá bom? Vamos lá, o Léo perguntou aqui, a sociedade interna forte para fazer diferença nas famílias da sociedade. Esse é um padrão, Léo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda fortalece, né? A divisão por faixa etária e grupos de interesses. Por quê? Para você fortalecer.
Só que isso tem que ser feito sob a supervisão do pastor de ensino e de supervisão administrativa do conselho. O problema é que hoje o conselho, né, o pastor, esse cara não quer ter trabalho de cuidar da mocidade, da UPA, de mulher, de homem, dá trabalho. E aí, muitas vezes, as igrejas que ainda têm sociedade deixam elas soltas. E aí elas se transformam em escoteirismo. Não tem nada a ver com o evangelho. Né? Tá. É que você não pôs como pergunta. Podem fazer diferença nas famílias e sociedade? Pode. É um sistema ainda que dá certo. Exemplo. Você conhece o Rotary Club? Você conhece o Leões do Brasil? Todos eles trabalham com essa ideia. Você tem lá a questão dos jovens, que aí dentro da função deles, né, como organização sem fim lucrativo, tem intercâmbio entre os sócios de vários países, você tem atividades relacionadas à juventude, passeios, excursões, parará. Funciona. Dentro da igreja, qual que seria o objetivo? Tratar da vida cristã, mas dentro dessas faixas etárias. E aí o que você faz? Aí você fortalece, faz diferença nas famílias. Você vai ensinar as crianças a respeitar os pais, os adolescentes a tratar dos assuntos relacionados à própria realidade deles, dentro de uma característica de um padrão cristão. E por isso que o conselho tem que estar envolvido com isso. O pastor e os presbíteros. Porque se você deixa na mão de pessoas que não estão envolvidas nesse negócio, o que acontece? Aí, ao invés da sociedade interna ser um instrumento de bênção, ela vai ser um instrumento de divisão na igreja. E veja, a ideia do trabalhar em sociedades internas não é seccionar a igreja. Não. A ideia é fortalecer a igreja. Entendeu? Como? Fazendo que essas atividades sejam todas relacionadas para o objetivo da igreja. O problema é hoje, por que as sociedades internas praticamente faliram hoje? Porque elas ficaram como grupos paralelos da igreja e criando divisão entre a família. Não, isso não é o objetivo. Agora, quando ela é bem utilizada e bem regida, bem conduzida, ela se transforma em instrumento de bênção. Agora, cada comunidade local vai ver o que é melhor, né, para ela dentro da realidade dela. Por exemplo, eu não tenho jovens de 20 a 30 anos. Então, e agora? Vamos montar uma sociedade que respeite essa nossa realidade, né, de faixa etárias. Eu não tenho criança, ou eu só tenho adolescente, ou eu só tenho um jovem. Você tem que respeitar isso. Agora, respeitando disso e tendo um trabalho, um planejamento sério, as sociedades internas sempre são bênção. Tanto que até em todas as esferas da igreja você tem. Na igreja local você tem a sociedade. No presbitério você tem a federação. Então você tem aqui na igreja local a União, UMP, União da Mocidade Presbiteriana, dos Jovens. Aí no presbitério você tem a Federação dos Jovens, que pega todas as UMPs de todas as igrejas. No Sino você tem a Confederação Sinodal. E o Supremo Concílio elege um secretário de causa nacional para fazer um congresso nacional, para unir, para fazer intercâmbio entre irmãos. Então, era tudo para dar certo. O problema é que muitas vezes não funciona dessa maneira. O Supremo Concílio também, como o Sínodo e o Presbitério, ele pode ter autarquias. O que são autarquias? São departamentos da igreja que têm independência administrativa para atuar numa determinada área. Então, exemplos aqui de autarquia. A APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É uma autarquia com liberdade e independência administrativa para atuar na plantação de igrejas fora do Brasil. Ou em grupos étnicos diferentes, entre os ciganos, entre os quilombolas aqui dentro do país. Ok? O presbitério de Araraquara tem uma autarquia, que é a Ampli. Ela foi criada como agência para evangelização e plantação de igrejas no presbitério.
né? Nós, inclusive, somos fruto do trabalho dessa autarquia. Então, essa é a divisão da organização da igreja, mas que é pautada aqui em Êxodo 18. Tá bom, irmãos? Para a gente caminhar, então, vamos lá. Quantos nós somos? Né? Isso aqui é uma estatística que está disponibilizada lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, /Secretaria Executiva. Hoje nós somos, os dados recebidos, né? 2.805 igrejas organizadas, mas estima-se que tenha-se por volta de 3.000. Além disso, nós temos 2.263 congregações, estima-se aí por volta de 2.300. Pontos de pregação ou campos missionários, né? Que é o nosso caso aqui. Nós temos cerca de 993 pontos de pregação ou campos missionários, que é o caso nosso, mas estima-se que por volta de 1.000. Então, no caso, a Igreja Presbiteriana Reformada ainda não é uma congregação do presbitério, não é uma congregação de igreja e não é uma igreja organizada. Ela é um campo missionário, então ela conta como um ponto de pregação, porque ela não tem conselho ainda e é assim que funciona. Depois da organização, ela vai começar a contar aqui no número de igrejas. Pastores, 4.475 que mandaram relatórios, mas estima-se que temos por volta de 6.000 pastores. Licenciados, que são aqueles que já terminaram o seminário, mas que ainda não foram ordenados. 131, estima-se por volta de 200. Presbitérios, né? 12.622. Então tem o presbitério de Araraquara, presbitério de Ribeirão, presbitério de Franco, presbitério de São Carlos, presbitério de não sei o que, presbitério de Recife, presbitério não sei da onde, presbitério da Amazônia, presbitério de Tocantins, presbitério de Palmas, presbitério não sei da onde. Ao todo são 12.600, presbíteros. Tô ruim do óculos aqui. Presbíteros, 12.622 presbíteros. Aí diáconos, 17.140 diáconos. E aí com o estimado um pouco mais. Eu não sei se presbitério vai ter aqui. Não vai ter, nem presbitério nem sínodos. É presbíteros. Desculpe aí, falhei na leitura. Evangelistas, que são aqueles que foram formados em institutos bíblicos, mas que não foram formados nos seminários. Tanto homens e mulheres, 799, e missionários, aqueles que atuam especificamente com plantação de igreja, 1.351 missionários, isso dentro do Brasil e fora do Brasil. Membros, no total, 649.510. Estima-se que por volta de 700.000 membros da Igreja Presbiteriana. Tá bom? Que mais? Isso aqui nós não temos dados oficiais, mas temos os dados estimados. Crianças, né? O CP, cerca de 77.000. Da UPA, adolescentes, 42.000. Da jovens, 57.000. SAF, mulheres, né? 90.000. Homens, 34.800. Veja esse número aqui, é interessante. Mais do dobro dos membros da nossa igreja são mulheres, né? Por isso que nós temos a dificuldade de uma formação, de uma liderança masculina, porque tem poucos homens que estão dispostos a trabalhar, né? E você vê aí que quase, quer ver, soma aqui, ó, presbíteros e diáconos. Vamos dar uma olhada aqui. Soma lá, presbíteros, que eu errei aqui, mas presbítero, 12.000. Vamos pôr aí, ó, 15.000 com mais 20.000, dá os 35.000, que é o que se estima de homens, mais ou menos, na igreja. Hoje, basicamente, irmãos, para a igreja funcionar, ela está usando quase que a totalidade dos homens, né? E ainda falta, né? E ainda falta. E aí, obviamente, que você tem outros, né? Que aqui entra pessoas, obviamente, que não estão nas sociedades, ou que não se encaixa, né, nessa sociedade, mas que estão em outros departamentos, como departamentos missionários e tal. E aqui você vai ter gente que vai estar tanto nessa somatória aqui, e que às vezes está aqui porque está como professor de escola dominical, coisa desse tipo. Tá bom? Vamos lá.
Nosso presbitério, PARC, compõe hoje o Sindoeste São Paulo. Isso, o Sindoeste São Paulo, o SOP. As siglas do Sindo são sempre 3, né? Começando com S, Sindo alguma coisa, sempre a sigla é 3 letras, e os presbitérios são sempre em 4 letras, tá? Então, todas as características. Presbitério de Rio Claro, né? Não vai ser PRC, né? Pode ser, eu não sei qual é a sigla, mas pode ser PRCL, Rio Claro. Então, o presbitério sempre vai aparecer com 4 siglas, com 4 letras na sigla, e o símbolo sempre com 3. O Léo, o número de membros da IPB são realmente ridículos frente à população brasileira. Sim. Sim, se for pensar só da nosso presbitério, Léo, nós temos cerca de 1.300.000 habitantes aqui, na região do presbitério de Araraquara. Eu tenho esse dado mais, eu tenho que dar uma olhada no IBGE para ter os dados mais recentes. Mas a última é 1.200, não sei quanto, 1.200.000, não sei quanto. Vamos pôr 1.300.000. Nós estamos falando de 700, nós não temos, se fosse 1%, seria 13 mil. 1%. 13 mil. 0,1% seria 1 milhão, seria 1.300. Não é isso? Estou fazendo a conta certa? Acho que é isso. Nós somos 700. A gente perdão, aqui na região nós somos cerca de 3 mil só. Dá 0,4% fazendo da população. É um negócio ridículo, é bem fraco mesmo. O trabalho de plantação de igreja presbiteriana é bem minúsculo. Nós somos uma igreja muito pequena. Né? A gente fala, igreja presbiteriana, mas ainda somos muito pequenos. Pensar mesmo na população nacional, né? Chutando alto aí, 250 milhões de habitantes no Brasil, você pensar em 700 mil, olha que coisa. Não chega a 0,3, né? Um pouquinho menos ainda. Porque se fosse 0,3 daria 2 milhões e 100. Né? Olha só. Para 2.400, nossa, 0,025%. É muito pouco, irmãos, é muito pouco. Né? E é por isso que o evangelho verdadeiro não tem feito muita diferença no nosso país. Tá? Mas esses dados, se você tiver interesse aí por estatística, alguma coisa, você tem mais lá no nosso, na página oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, na seção Secretaria Executiva Estatística. Tá certo? Nosso tempo já passou, irmãos, então nós vamos ficando por aqui. Alguma pergunta sobre essa introdução à IPB? Da onde vem, o porquê do sistema de governo, a base, qual que é a finalidade, quantos somos, a estrutura organizacional, a ideia de igreja local, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Ficou claro? É importante dizer que o presbítero, por exemplo, o cara que é eleito o presbítero de uma igreja, ele pode ser depois eleito representando o presbitério. Lá no presbitério, ele pode ser eleito o representante para o sínodo. E lá no sínodo, ou até mesmo no presbitério, porque o presbitério também manda representante para o Supremo, ele pode ser representante para o Supremo e ser eleito até o presidente da IPB. Tá? O presidente da IPB não precisa ser pastor, mas é oficial da igreja. Então, um presbítero de uma igreja, por menor que ela seja, se ele atuar corretamente, agir tal, e ganhar aí, né, essa posição de destaque no exercício do trabalho do Senhor, ele pode chegar até a presidência da denominação. É lógico que o presidente, ele não é o que manda na denominação. Ele é simplesmente aquele que coordena as reuniões, as diretrizes e tal. Mas é obviamente que vai influenciar muita coisa boa. Então, irmãos, o sistema presbiteriano permite que, por exemplo, você, que vai ser eleito presbítero da Igreja Presbiteriana Reformada,
amanhã depois venha a ter uma atuação num contexto regional do presbitério, né, num contexto de uma região maior em relação ao sínodo, e aí até nacional, né, da igreja. Vamos lá, vamos aqui para as perguntas aqui. O Abner pôs assim: pastor, com relação às diferenças entre presbíteros, docentes e regentes, além do afadigar-se, temos outras diferenças essenciais? Prerrogativos exclusivos de um tipo de presbítero do outro? Sim. Nós temos funções privativas do pastor e funções privativas dos presbíteros. Nós vamos estudar isso, Abner, quando entrarmos no curso de Constituição e Ordem, porque é lá na nossa Constituição que é feita essa distinção, e aí a gente vai mencionar o que é a função do pastor e o que é a função do presbítero. E quando o presbítero quer se meter na função do pastor, dá a bucha que nós experimentamos lá e vivemos, né? O presbítero ele tem que fazer bem o trabalho dele e focar aquilo lá, enquanto que o pastor ele tem que focar toda a função também que ele dá. E existem funções, o pastor, no caso, ele pode exercer a mesma administração do presbítero regente. Ele é um corpo, faz parte do corpo administrativo. Só que nas funções privativas do pastor docente, do presbítero docente, é responsabilidade só dele. E o conselho aqui não tem que meter o bedelho, os presbíteros não tem que meter o bedelho. Eles vão supervisionar para ver se o cara está sendo infiel. Mas se o cara está sendo fiel às escrituras, eles não têm que fazer absolutamente nada, né? Muito pelo contrário, eles têm que se colocar em submissão a esse pastor que Deus colocou sobre a vida deles. Então nós vamos tratar dessas diferenças quando tratarmos lá do tema Constituição e Ordem, que nós dividimos em 2, 3 aulas. Em uma dessas aulas a gente trata disso, tá bom? Outra coisa, pastor Léo, tudo claro, o pastor trata disso desde a IPA. Só essa parte burocrática da IPB é complicadinha, com certeza, Léo. Mas isso aí vai pegando com o tempo, porque a gente não trata muito disso. Mas é importante, por exemplo, os representantes que você manda para o presbitério vão eleger, vão votar em situações que tratam da igreja. Por exemplo, vocês estão vendo a luta, né, que nós estamos tendo em relação à igreja presbiteriana reformada, né, para conseguir a organização dela, mesmo nós sendo as vítimas de uma má administração, de um conselho parcial, um conselho vendido, um conselho incompetente, né? Por isso que esse vídeo aqui é privado, porque aqui eu posso falar tudo que tem que falar, para que a gente possa fazer as comparações e você realmente ter condições de entender o que deve fazer, o que não deve fazer, que foram contra a Constituição da igreja, que, por exemplo, se levantaram como pastor eleito, né, pela igreja, que desprezaram o sistema representativo, e aí chega no presbitério e eles ainda têm força, eles ainda têm voz lá. Por quê? Porque as pessoas que foram eleitas para ser representantes lá estão dentro do mesmo padrão. Então, qual que é a solução? A gente precisa plantar novas igrejas com visão reformada, com a postura de fidelidade, para que essas igrejas, sendo organizadas, elejam presbíteros e mande esses presbíteros para o presbitério, que tem voz igual a do pastor. O presbítero, no contexto administrativo, ele tem a mesma voz que o pastor, seja no conselho, as questões administrativas, seja no conselho, seja no presbitério, seja no sínodo, seja no Supremo Concílio. E até as questões teológicas ele tem o mesmo voto. Eu, particularmente, sou contra esse ponto. Porque o que acontece? Tem hora que você coloca muito presbítero para tratar de questões doutrinárias e eles não foram ensinados, eles não receberam uma instrução doutrinária suficiente, e aí eles votam de acordo com o coração. E é por isso que, por exemplo, você vê dentro da igreja presbiteriana presbítero votando para que tenha dança na igreja, né? Para que mulher seja ordenada, presbítera ou pastora. Quem que vota nesse sentido? Os presbíteros. Então, eu entendo que, mesmo no Supremo Concílio, assuntos de cunho doutrinários deveriam ser sempre tratados pelo colegiado de presbíteros docentes. E questões administrativas fossem tratadas
principalmente de administração pastoral, tratadas exclusivamente por presbíteros. Quer ver uma coisa que eu acho um absurdo? Quem que vota aumento de salário pastoral no presbitério? Os pastores, junto com os presbíteros. Só que os presbíteros muitas vezes se sentem constrangidos, né? E aí você tem outro problema. Quer ver um exemplo? Vamos pegar a Igreja Presbiteriana de Araraquara, há alguns anos atrás. Tinha lá o Ezequiel, tinha, vamos pegar o mais recente, o Lucas, tinha o Luiz, o Alexandre, o Eduardo e o Ricardo. São 6 pastores. E mandavam um representante, que era o presbítero. Então, são 7 representantes. Mas o que acontece? Aí a igreja de Barreto tem 5 pastores. Não sei na onde tem mais 2 pastores. Então, o número de pastores vai ser sempre maior que o número de presbíteros. Na hora de votar para o salário do pastor, todo mundo vota. O que acontece? Os pastores sempre vão ganhar, cara. Se os caras resolverem dar lá 20% de aumento para os pastores e colocar a voto, os pastores ganham. Olha só, eu sou contra, eu me levanto contra isso no presbitério e digo, não é assim, não pode ser assim. Mas a Constituição permite, porque dá o mesmo parecer igual para pastor e presbítero. Eu defendo a ideia de uma reformulação para que, nas questões doutrinárias, o voto do pastor tenha mais peso. Mesmo que o presbítero vote, mas que o voto dele tenha mais peso. Porque nem sempre o presbítero ele tem um conhecimento doutrinário suficiente. E em questões administrativas, o voto do presbítero tem um peso maior do que o do pastor, né? Principalmente naquelas relacionadas à manutenção pastoral. Benefício para o pastor, salário de pastor e qualquer outra relação. Porque fica o pastor votando para benefício próprio. E depois os presbíteros votando em questões doutrinárias que ele não conhece e que ele vai acabar fazendo com que a igreja se desvie da verdade. Entendeu? Então, esse é o complicado. Mas hoje o que está em voga é isso. Tanto o presbítero quanto o pastor têm votos iguais, idênticos em todos os assuntos dentro do presbitério. Só no conselho que existem funções privativas do pastor, mas no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, os votos são todos iguais. Feito? Sim, então nós fechamos, irmãos, e vamos orar encerrando. Se surgir dúvidas, nós temos o grupo do curso de liderança lá no WhatsApp. Coloque a sua pergunta lá para que todos possam interagir, todos possam participar e assim a gente possa crescer nessa semana que tratamos desses 2 assuntos. A questão dos mandatos de Deus dentro do curso da vida cristã e a questão da introdução do sistema organizacional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Que nós possamos ali crescer e dependendo aí, eu devo colocar ali algumas sugestões de livros ou de artigos que porventura servirem para o nosso crescimento mútuo. Vamos orar? Ó Deus de amor, nós te damos graças pelo estudo que tivemos, por esse grupo que o Senhor tem levantado dentro da tua igreja. Nós não sabemos qual é a tua vontade, ó Deus, em relação a cada um deles, mas clamamos para que esse curso seja um instrumento do Senhor, até mesmo para fortalecê-los no conhecimento da tua palavra e das funções, e assim, ó Deus, serem aprovados perante o Senhor, não dando motivo nenhum de vergonha, mas manejando bem a tua palavra, sendo homens perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Que o Senhor mesmo nos ajude quanto a isso. Nos dê um resto de noite abençoado, um resto de semana debaixo do teu cuidado. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Só antes de despedir, eu só vou pedir a gentileza que esse curso está sendo privado justamente para a gente ter uma liberdade de tratar de assuntos de uma maneira bem mais clara. Então, você recebeu o link para ter acesso às aulas. Eu só vou pedir para que você não compartilhe esses links, o link dessas aulas, no modo público aí, ou para qualquer um, tá? Se alguém tiver interesse, então ele faça primeiro a inscrição no curso de liderança e aí a gente vai disponibilizar também o link para ele, tá bom?
para a gente evitar de situações, porque aqui eu preciso ter pelo menos essa segurança de eu abrir aqui o verbo com vocês, de trazer estudos de casos bastante claros para que a gente estude. Na aula de hoje, praticamente, foi tranquilo, mas quando a gente for tratar de código de disciplina, eu vou trazer casos reais que aconteceram e que eu preciso aí de ter essa privacidade para não expor ninguém e para não gerar confusão, porque aí a gente, né, chega no ouvido de quem não deve chegar, a pessoa não vai entender e vai criar uma confusão que não precisa. Tá bom? Conto com a sua maturidade em relação a isso também. Forte abraço, beijo no seu coração e até amanhã no nossa reunião de oração, nosso estudo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.